E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui conversar com vocês hoje sobre relacionamento. Hoje cedo eu comentei, na verdade eu postei no meu status um vídeo de uma amiga minha que chama Márcia de Oliveira. Márcia Oliveira, ela trabalha com constelação familiar, então se vocês quiserem, dá uma passadinha lá no Insta dela. E eu compartilhei um vídeo onde ela falava para os jovens a questão do relacionamento. E assim, de uma forma muito maravilhosa e didática, ela apresentou essa situação, como funciona um relacionamento, usando duas massinhas. Ela pegou uma massinha verde, uma massinha branca e ela conectou as duas. E ela explicou o seguinte: vocês jovens, você precisa de entender quando vocês entram em um relacionamento, o que acontece? A relação sexual, quando vocês vão se separar, quando vocês se unem, quando vocês vão se separar, ou seja, quando o relacionamento termina, você vai perceber que vai ficar um pedacinho de você no outro. Você já percebeu, até mesmo você adulto, quando você tem um relacionamento longo, talvez um namoro, às vezes não foi nem um casamento, mas que vocês tiveram esse contato físico, quando vocês vão separar, quando vocês terminam o namoro, não é como se estivesse tirando um pedaço de você? Não é tão difícil aceitar essa situação? E é sobre isso que nós estávamos falando, é sobre isso que ela falou e eu achei muito interessante e quis compartilhar. E por que eu estou aqui comentando isso, estou falando sobre esse assunto com vocês? Porque eu recebi alguns comentários no meu direct, umas pessoas concordaram com o assunto, outras pessoas não concordaram. E o que nós falamos em si, o que a Márcia falou no vídeo dela e o que eu postei, que eu concordei. A Márcia estava querendo dizer que quanto menos você tiver relação sexual com uma pessoa, melhor para você. Porque muitas vezes quando você se une com uma pessoa, cada vez que você separar dela, você vai deixar um pouco dela em você e ele vai deixar um pouco dele em você. Então é uma questão muito importante, é algo assim que a maioria das pessoas elas não entendem, elas não sabem como isso funciona e pensam que podem ficar com um e com o outro, independente, gente, de julgamento, questão religiosa, que foi alguns comentários que eu recebi. Nós precisamos de entender isso num fator psicológico mesmo, inclusive como a Márcia trabalha com a questão da constelação familiar, a constelação familiar fala muito sobre isso. E isso é muito verdade. A maioria dos nossos problemas emocionais que nós temos vem de relacionamentos e principalmente daquele que a gente não consegue se separar, desvincular de fato. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, você namorou com alguém e vocês passaram alguns meses juntos, mas vamos dizer aí que vocês não tiveram esse contato sexual, vocês não tiveram esse vínculo, não se entregaram assim de verdade um para o outro, não teve esse amor, né, essa entrega total. Para você se separar, para você se desvincular, será muito mais fácil. Você não vai ter lembranças, não vai ter muitas coisas íntimas para você lembrar daquilo e ficar pensando que aquilo existiu, como foi bom. Mas já quando você tem um relacionamento onde existe essa intimidade, já é totalmente diferente. Fora que também pode existir outras questões de culpa também. E esse vídeo que ela fez voltado para os adolescentes, apesar que isso engloba, né, gente, todas as pessoas, adultos, adolescentes. Mas ela fez com o objetivo mesmo direcionado ao adolescente para já abrir os olhos, porque hoje em dia, gente, é tudo muito comum, é tudo muito normal, deixa acontecer, deixa rolar, e depois a gente não entende porque esses adolescentes, essas moças, né, esses rapazes estão com graves problemas emocionais, muitas vezes com baixa autoestima, depressão, e eles não sabem de fato entender, muitas vezes eles não aceitam como eles são, eles não se perdoam, muitas vezes por ter tido certo tipo de comportamento com o companheiro. Então sim, é um fator muito interessante, muito importante, e aquilo que eu postei lá, independente, como eu falei, de religião, se você concorda ou não, é algo que faz sim efeito na sua vida. Então, esse vídeo não quer dizer que nós estamos julgando as pessoas que fazem isso, não é isso. A gente só quer abrir seus olhos para a seguinte questão:
Quanto mais pessoas você ficar, quanto mais pessoas você se relacionar, você vai trazer um pouco dela com você. E além disso, você ainda vai trazer um pouco das pessoas que ficaram com ela. Você vai trazer essa energia, essa vibração para você. Então eu deixo aqui um pensamento. Reflita com quem você está se relacionando, quem é essa pessoa. Você sabe de fato que troca de energia que você está tendo e o que você quer para você de verdade. Você quer passar por vários relacionamentos, várias situações onde em cada um deles você vai deixar um pouquinho de você, um pouquinho da sua alma, do seu coração e você vai sair ferida. Então é um assunto muito interessante, inclusive eu conversei com ela e nós entramos aí em consciência que nós vamos fazer uma live falando sobre esse tema que é muito importante, principalmente no dia de hoje, que a gente precisa muito orientar esses adolescentes, que por mais que eles acreditam que tem liberdade, que a liberdade é maravilhosa, junto com essa liberdade vem vários problemas como depressão e muitas outras coisas que acontecem aí na mente desses adolescentes. Então, logo logo a gente vai ter uma live aí, eu vou estar comentando com vocês, tá bom? Alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, escreve aqui para mim o que é que vocês acham, se vocês concordam com esse assunto, se vocês acham que é questão de espiritualidade, que isso não funciona. Então, se vocês têm uma ideia, eu vou gostar muito de ouvir vocês e também vai servir de material para a gente usar na nossa live, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e um grande beijo, fiquem com Deus.